Olá pessoal que curte o canal Rabiscando. Hoje vamos estar fazendo mais um trabalho, aprendendo a desenhar essas casinhas aí de forma bem fácil aí, representando um conjunto de casinhas aí, conjunto habitacional. Então eu fiz um ponto num papel fora do desenho, do papel A4 que estou desenhando, para fazer uma perspectiva. E a partir desse ponto nós vamos fazer uma estrada e ele vai dar entender aí como se fosse uma dimensão da estrada aí, se ela fosse diminuindo assim como se distanciasse. Então aqui nós estou fazendo a estrada e esse risco mais fino ali como se fosse a calçada. E aqui no meio eu vou fazer a calçada do outro lado e no meio nós vamos fazer a faixa que divide essa estrada. Então é interessante na hora de fazer esses traços é vocês começarem eles menores e vir aumentando assim como vai aumentando o desenho aqui, dando a impressão que tivesse a estrada tivesse indo para longe mesmo. Então na hora de fazer nossas casinhas, o nosso conjunto habitacional, eu fiz o primeiro risco e eu vou fazer mais um risco lá no fundo, mas eu preciso fazer na mesma proporção que eu fiz lá o nosso desenho, obedecendo aquele ponto que eu deixei longe. Então para isso eu marquei esse primeiro risco, fiz um traço com lápis e é a partir desses traços aqui que eu vou estar diminuindo as paredinhas das casinhas ali, ó. Eu estou deixando o espaço entre uma casa e outra o referente a um quadrado perfeito. Então assim como eu vou diminuindo o tamanho das casinhas, eu vou deixando esse espaço em forma como se fosse um quadrado. E daí eu vou levando isso aí até o final da nossa estrada. Então o importante é obedecer sempre a mesma inclinação para que o seu desenho fique com a proporção parecida aí até o final do desenho. Já convido todos aí a estar curtindo o trabalho do canal Rabiscando e ajudando, compartilhando aí. Então agora a partir desse primeiro desenho eu vou dividir o meio de cada espaço que vai ser desenhado a casinha ali em formato de chalezinho. Então isso vai fazer com que a nossa casa fique tudo meio que padrão. E vou fazer o primeiro chalezinho aqui, né? E a partir desse chalezinho vão estar fazendo todos os outros. Aqui eu vou traçar uma linha mais ou menos entre a primeira casinha e o último. Eu vou fazer alguns pontos para me dar referência para eu estar desenhando as outras demais casinhas. E agora nós vamos estar fazendo os demais chalezinhos ali para deixar todos eles iguais. E vamos seguindo passo a passo o que nós fizemos na primeira casinha, nós vamos fazendo nas demais, para que elas fiquem todas parecidas aí e com a proporção entre uma casinha e outra, como se fosse diminuindo assim, vai dando a entender que as casas estão ficando mais longe. Então essa série de desenhos que eu faço, que é de maneira muito fácil de fazer, né, que é o título dos vídeos, né, e eu sempre costumo não fazer a pintura, fazer somente o desenho de maneira que fique visível a facilidade para fazer esse desenho. Então agora aqui na primeira casinha eu vou desenhar o chalé dela completo, né? E a partir da primeira casinha eu vou levando até as outras lá para ir ficando a mesma proporção. O interessante é que o desenho desse último telhadinho que eu fiz ali vai servir de referência para fazer o desenho da próxima casa. Dá para ver que a linha bate o comprimento do último telhadinho desse risco que estou fazendo agora com o primeiro risco da outra casinha. Então vai fazendo com que você siga uma proporção igual entre uma casinha e outra, sempre respeitando essa diferença. Então aqui eu vou deixar o link de um outro desenho que é como desenhar uma floresta de maneira fácil, que também é muito criativo aí para quem tem às vezes um pouquinho de dificuldade para fazer desenhos, né? É uma maneira simples que vai ajudar muito nos trabalhos escolares das crianças aí e até de adultos mesmo. Então eu fiz alguns desenhos para chegar a uma maneira mais fácil de explicar para todos, né? E essa maneira que eu estou fazendo aqui,
E é a conclusão que eu tive, que é uma maneira mais fácil de estar desenhando um conjunto de casas aí, de maneira que todos possam fazer e possa ajudar todos aí a representar uma vila de casas aí. Então o canal Rabiscando tem novidades aí, né? E até se inclusive se quiser aprender a fazer letras de maneira muito fácil, vou deixar o link aqui em cima para vocês estarem fazendo. Agora, dando prosseguimento ao nosso desenho, nós temos que fazer a parte do restante das casinhas. Então o que acontece? Eu estou fazendo aqui, ó, a lateral das casinhas, respeitando o término das casinhas que estão ao lado. Então alguns desenhos, alguns riscos, eles batem nos riscos dos de baixo. Então tem que prestar bastante atenção na hora de fazer esses traços ali, porque para você estar representando que uma casa está atrás do desenho da outra. Então isso vai dar uma proporção legal na hora de fazer as casinhas aí. Então aqui cortou um pouquinho o vídeo, mas eu estou desenhando as portinhas e estou obedecendo aquele mesmo risco que eu fiz lá para fazer o tamanho das paredinhas das casas. Então você vai ter que fazer a proporção. E a largura das portas da janela também vai ter que ir diminuindo ao passo que você vai diminuindo o tamanho das casinhas também. Isso vai dando uma proporção de distância aí das casas, parecendo que elas estão ficando mais longe, ao passo que isso vai diminuindo o desenho das portinhas das casinhas lá. Agora, para dar um acabamento nos nossos desenhos aí, né? Vou desenhar as montanhas mais ao longe e desenhar umas nuvens aí. Então aqui você pode colorir, né? Desenhar, tem umas aves ali. E aí então terminado mais um desenho do canal Rabiscando. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de dar aquele like. Obrigado a todos e fique com Deus.